No final do século XVIII, o Brasil ainda era colônia de Portugal e sofria com os abusos políticos e com a cobrança de altas taxas e impostos. Além disso, a metrópole havia decretado uma série de leis que prejudicavam o desenvolvimento industrial e comercial do Brasil. Neste período, era grande a extração de ouro, principalmente na região de Minas Gerais. Os brasileiros que encontravam ouro deviam pagar o quinto, ou seja, 20% de todo o ouro encontrado acabava nos cofres de Portugal. Aqueles que eram pegos com ouro ilegal, sem ter pago o imposto, sofria duras penas, podendo até ser degradado, enviado à força para o território africano. Com a grande exploração, o ouro começou a diminuir nas minas. Mesmo assim, as autoridades portuguesas não diminuíram as cobranças. Ao contrário, nesta época Portugal criou a derrama. Este imposto funcionava da seguinte forma: cada região de exploração deveria pagar 100 arrobas de ouro, ou seja, 1.500 quilos por ano para a metrópole. Quando a região não conseguia cumprir estas exigências, soldados da coroa entravam nas casas das famílias para retirarem os pertences até completar o valor devido. Todas estas atitudes foram provocando uma insatisfação muito grande no povo e principalmente nos fazendeiros rurais e donos de minas que queriam pagar menos impostos e ter mais participação na vida política do Brasil. Alguns membros da elite brasileira, como intelectuais, fazendeiros, militares e donos de minas, influenciados pela ideia de liberdade que vinha do iluminismo europeu, começaram a se reunir para buscar uma solução definitiva para o problema: a conquista da independência do Brasil. O grupo dos Inconfidentes era formado pelos poetas Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, o dono de mina, Inácio de Alvarenga, o padre Rolim e também pelo alferes Joaquim José da Silva Xavier, conhecido por Tiradentes, entre outros representantes da elite mineira. A ideia do grupo era conquistar a liberdade definitiva e implantar o sistema de governo republicano em nosso país. Sobre a questão da escravidão, o grupo não possuía uma posição definida. Os Inconfidentes haviam marcado o dia do movimento para uma data em que a derrama seria executada. Desta forma, poderiam contar com o apoio de parte da população que estaria revoltada. Porém, um dos Inconfidentes, Joaquim Silvério dos Reis, delatou o movimento para as autoridades portuguesas em troca do perdão de suas dívidas com a coroa. Todos os Inconfidentes foram presos, enviados para a capital, o Rio de Janeiro, e acusados pelo crime de infidelidade ao rei. Alguns Inconfidentes ganharam como punição o degredo para a África. Tiradentes, o conjurado de mais baixa condição social, foi o único condenado à morte por enforcamento. A sentença foi executada publicamente no dia 21 de abril de 1792, no campo da Lampadosa. Outros Inconfidentes haviam sido condenados à morte, mas tiveram suas penas reduzidas para o degredo na segunda sentença. A casa onde Tiradentes viveu foi destruída. Após a execução, o corpo de Tiradentes foi levado em uma carreta do exército para a Casa do Trem, hoje parte do Museu Histórico Nacional. Neste local, o corpo foi esquartejado. O tronco do corpo foi entregue à Santa Casa de Misericórdia,
sendo enterrado como indigente. A cabeça e os 4 pedaços do corpo foram salgados, para não apodrecerem rapidamente, acondicionados em sacos de couro e enviado para as Minas Gerais, sendo pregado em pontos do Caminho Novo, onde Tiradentes pregou suas ideias revolucionárias. A cabeça foi exposta em Vila Rica, atual Ouro Preto, no alto de um poste, em frente à sede do governo. O castigo era exemplar, a fim de dissuadir qualquer outra tentativa de questionamento do poder da metrópole. Tiradentes, ao contrário do que se pensa, não tinha barba e cabelos longos quando foi enforcado, porque o cargo que ocupava de alferes, o máximo que lhe permitia é que tivesse um discreto bigode, e também, na prisão onde ficou por algum tempo, antes de cumprir a sua pena, teve o cabelo e a barba raspados para evitar a proliferação de piolhos. Após a decapitação e exposição pública, a cabeça de Tiradentes foi roubada, sendo seu paradeiro desconhecido até os dias de hoje. Embora fracassada, podemos considerar a Inconfidência Mineira como um exemplo valoroso da luta dos brasileiros pela independência, pela liberdade e contra um governo que tratava sua colônia com violência, autoritarismo, ganância e falta de respeito. A Inconfidência Mineira foi um dos mais importantes movimentos sociais da história do Brasil. Significou a luta do povo brasileiro pela liberdade contra a opressão do governo português no período colonial. Há 2 séculos passados defendendo os ideais, surgiu a Inconfidência no chão de Minas Gerais. É que ouro e diamante, por ser ali abundante, gerou problemas sociais. No apogeu do garimpo, a coroa portuguesa cria aquela lei do quinto, demonstrando esperteza. Logo após vem a derrama e o povo todo reclama e vê sumir sua riqueza. Ante ao cerco lusitano, Vila Rica enfervecia. Era tanta a revolta que o país se enfurecia. A pressão foi aumentando, muita gente conspirando, ninguém mais ali dormia. Eis que então nesse cenário surgem grandes brasileiros. O alferes Tiradentes da lista era o primeiro. Cláudio, Inácio e Maciel desempenham um papel e Gonzaga o conselheiro. Tinham estes brasileiros muito amor pela nação, iniciaram com bravura a nossa libertação. Combinaram o levante tudo em grande segredo. Joaquim Silvério dos Reis delatou tudo por medo. O plano foi desvendado, Tiradentes enforcado e os outros para o degredo. Ficou, porém, a esperança de uma pátria livre e forte pela nossa liberdade. Só se entregaram com a morte. A semente foi plantada, a independência
avançada no Brasil de sua nova